Olá, meu nome é Carlos Viana. Eu sou físico de formação, pesquisador e educador. E eu estou aqui hoje para falar para vocês a respeito do tempo, o equilíbrio e o método científico. Na verdade, a gente vai fazer um recorte em cima da Terra, do ser humano e do meio ambiente e como tudo isso pode ser pensado nesse contexto do tempo. A minha primeira pergunta seria: o que é o tempo para você? Para o Santo Agostinho, por exemplo, se ninguém perguntasse para ele o que era o tempo, ele sabia dizer. Mas se ele fosse explicar o que era o tempo, a ideia do tempo sumia para ele. Agora, segundo um outro escritor, que é o Douglas Adams, que além de escritor é ser humano e cuja espécie surgiu há 200 mil anos atrás, tá aí a Lucy, que é um dos nossos primeiros representantes, o tempo é uma ilusão que acontece na sucessão de dias, um dia, uma noite, um dia. Ou então, se eu olho para o céu hoje e vejo as estrelas que estão por lá, e daqui a um ano, se eu olho para o céu de novo, eu vou conseguir enxergar as mesmas estrelas. Ou seja, além do homem primitivo ter a ideia do tempo, ele tinha que ter uma boa memória para conseguir perceber que as estrelas estavam exatamente na mesma posição. A nossa viagem no tempo fala de um mundo que não pode ser imutável, não pode ser um lugar onde nada acontece, porque se isso acontecesse, imagina que tédio esse jogo de futebol, onde o jogador nunca se mexe, onde a bola nunca sai da posição. O tempo não teria o menor sentido sem o movimento. Então, a gente tem que pensar numa sucessão de eventos. Dessa forma, a gente fala assim que a natureza muda e o tempo, de alguma forma, reflete sobre isso. Quando eu penso numa escala de bilhões de anos, eu posso pensar na evolução de uma estrela. Difícil de imaginar uma estrela mudando, porque a gente olha para o céu e parece que ela é a mesma. Ou eu posso pensar numa escala de milhões de anos, onde eu vejo um homem mudando. A partir de um ancestral primitivo, o homem se transformando até o que ele é hoje. Eu estou fazendo um recorte científico. Não me julgue, por favor. Isso é a mudança do tempo, mas que a gente não consegue ver, muito menos uma criança. Para criança, o que seria fácil de ver? O crescimento de uma planta. Eu pego e faço o experimento do feijão. O experimento do feijão no algodãozinho. E eu consigo marcar o tempo. Ou então, alguns experimentos de behavioristas fazem com que um pombo, ao acionar uma certa alavanca, consiga receber comida. E se o pombo acionar na sequência, a comida não vem, porque existe um tempo entre a primeira apertada da alavanca e a segunda apertada da alavanca. E os cientistas percebem o quê? Que o pombo consegue marcar o tempo. Como? Fazendo uma pequena dança. Uma dança, lógico, dança pelos nossos olhos, não para o olho dele. Mas uma sequência de gestos onde o tempo está presente. E ele pode saber exatamente quanto tempo falta para a próxima porção de comida chegar. Eu posso pensar em tempos mais curtos, como o de uma mosquinha de banana, que tem um tempo de vida de horas. Pobre, né? E a gente preocupado com longevidade. A gente pode pensar assim que o tempo, então, é uma forma que a gente criou
de juntar uma coisa do passado com uma coisa do presente. Eu tenho um ovo na mão, eu derrubo esse ovo no chão. Eu vejo o ovo estatelado. E eu vejo o ovo na minha mão. E eu junto essas coisas. Há muito tempo atrás, um cientista e fotógrafo, pois, por que não, chamado Muybridge, criou uma máquina que fotografava eventos em sequência. Então ele criava uma série de instantâneos sobre o tempo, uma sequência de eventos. Mas se você olhar para cada uma das imagens, são 16 imagens, a gente vê diferentes situações. O que ele percebeu? Que juntando as diferentes situações, juntando cada uma das partes que é estática, que é um congelar do tempo, eu posso ter um tempo ilusório, um tempo que se movimenta na minha frente. Ele criou a ideia do cinema, e isso eu consigo fazer com uma criança. Com aquele feijão, eu consigo fazer com que ela fotografe e que crie uma sequência. Mas, na verdade, eu preferiria que a criança, ao invés de fotografar, desenhasse. Porque ela cria o olho para ver aquele evento e marcar as coisas que são importantes para ela. Juntando os eventos, eu tenho uma imagem pessoal dela sobre a evolução daquela planta. Isso muda muita coisa para mim. A gente pode dizer, então, que o tempo não se encontra em cada uma das partes, mas o conjunto de todas essas 16 imagens nos cria a ilusão do tempo, como o nosso cérebro vê. Então, imagina como é que eu faria para marcar um encontro com alguém. Como eu combino? Eu combino o lugar, mas e o tempo? Eu chego naquele lugar em qualquer hora, em qualquer segundo e tudo bem? Não. Sem o tempo, eu jamais vou conseguir encontrar aquela pessoa. A gente pode falar no tempo pensando na vida do planeta Terra, ou a gente pode falar do tempo pensando numa pandemia. Para uma criança, o registro de tempo pode estar lá, na gaveta dela. Qual é o seu primeiro registro de tempo? Outras pessoas da sua família têm isso? Quem tem isso? Quem tem o pezinho marcado? Qual é a sua primeira memória? Qual é o seu primeiro brinquedo? Você tem alguma coisa guardada? Tem alguma foto da família? Junte as fotos da família. Crie uma história com as fotos da família. Crie uma sucessão de imagens. Aproveitar que as crianças estão mais próximas, mais fechadas em casa e fazer esse trabalho de captura das imagens, da memória pessoal de cada um. Como o tempo recorta a nossa vida. A gente pode fazer do conceito do tempo dessa forma mais simples, que é o feijãozinho, né? Pensar na evolução desse feijão. Ou a gente pode pensar no apodrecimento de uma fruta ou no consumo dessa fruta. Eu posso pensar em plantas mudando. Eu posso fazer esse experimento. Algumas crianças têm plantas em casa. Não precisa ser uma flor bonita. Basta que eu consiga marcar o tempo. O tempo pode ser o tempo de uma refeição. O prato cheio, o prato pela metade, o prato finalizado, o prato limpo, o prato sujo, o prato lavado, o prato guardado. Ela pode fazer milhares de recortes do tempo. Basta que você dê o estímulo certo para ela. Por exemplo, Marinovela e Ana Freitas
Mário Novello é um cosmólogo, Ana Freitas é uma artista plástica, fizeram um trabalho lindo sobre o tempo, que chama Diálogos do Tempo. Eu fiz um recorte desse trabalho. Um dos recortes são 2 fotos que eu acho incríveis, mas a marca do tempo num caderno, né, uma das fotos, e a poeira numa ampulheta. Imagina uma ampulheta aberta, onde o tempo é marcado pelo acúmulo de poeira. Imagina como isso pode ser uma ideia de trabalho para uma criança. Imagina que lindo esse trabalho. E as pandemias? A gente vai fazer agora um recorte biológico do ser humano, pensando nas doenças que nos atacaram ao longo da história. Como vocês podem ver, foram muitas, mas eu vou pegar 3, e é em cima delas que eu vou fazer um recorte histórico do tempo biológico. Eu vou começar com a peste negra. Como vocês podem ver na imagem no canto superior direito, o tempo para que essa pandemia se espalhasse pela humanidade foi muito longo. Levaram-se anos para que a Europa inteira fosse atingida. Por que tanto tempo? Pensa na movimentação, pensa como era o transporte, pensa como as populações se movimentavam em 1340. Como se dava esse movimento? Cavalos, algum tipo de embarcação, mas era pouca coisa. Agora, se a gente pensar, o que acontece com a gripe espanhola? A gripe espanhola leva alguns meses para atingir não o mundo todo, mas alguns lugares do mundo. Ela, apesar de se chamar espanhola, originalmente se acredita que ela começou nos Estados Unidos, próximo da região do Kansas, e que se espalhou para a Europa durante a Primeira Guerra Mundial. Os países em guerra não deixavam que seus repórteres falassem a respeito da gripe, para não baixar o moral das tropas. Então, quem acabou ficando com a fama foi a Espanha, que não estava na guerra. Então, os repórteres falavam a respeito dela. Como falavam, a gripe se espalhou pelo mundo como espanhola. E o Covid? O Covid, em apenas 3 meses, conseguiu se espalhar por 159 países. A gente pode pensar que talvez ela seja a pandemia globalizada e que o global tenha sido feito através desse movimentação de massas humanas pelo mundo. Como as pessoas da China, né, acabaram ajudando a propagar a doença, talvez fugindo dela. A gripe espanhola, entre 1918 e 1920, tem coisas muito próximas à nossa. Bom, em primeiro lugar, não se conhecia vírus. Estávamos numa época onde isso ainda não era conhecido. O vírus vai ser conhecido em 1930, muito tempo depois da gripe espanhola ter sido controlada. Na época, não se sabia nada a respeito e a humanidade não sabia direito como fazer. Apesar disso, como a gente pode ver, as máscaras eram utilizadas. A forma de como controlar, de falar para que as pessoas não se agrupassem, de tentar manter as pessoas de idade afastadas, o controle da comida, mas as crendices continuavam. Na foto superior direita, você pode ver as crianças com patuás. Os patuás protegiam as crianças da gripe. Durante essa época, o Brasil foi assolado e o mundo foi assolado. O nome da pandemia, a pandemia influenza, que era a gripe espanhola, é muito interessante em termos de nome. Pandemia, do grego, pan, todos, demos, pessoas. E influenza.
Influenza, os médicos italianos achavam que os céus, as estrelas influenciavam o que acontecia com a humanidade. Então, o nome influenza vem desse momento. Se observarmos as curvas que acontecem durante a gripe espanhola em Nova York, Londres, Paris e Berlim, podemos ver os picos de gripe. Repare que em alguns lugares, como Londres, eu tenho 2 picos, porque a hora que a coisa estava quase controlada, você volta a ter contágio. Algumas coisas eram interessantes, a gente pode ver uma mulher fumando e se achava que fumar ajudava a se manter longe da gripe. No Brasil, a caipirinha era indicada, não exatamente a caipirinha, mas uma mistura de cachaça, pinga e mel era utilizada como remédio. A cloroquina foi utilizada nessa época e a água tônica é inventada nessa época. No Brasil, a gripe chega através de um navio português, o Demerara, saindo de Liverpool, passando por Lisboa, ele ancorou, aportou no Rio de Janeiro, e isso faz com que a gripe chegue. A pandemia foi muito séria no Brasil, causando muitas mortes. Como na época não precisava haver o registro das mortes, achamos que pode ter sido muito mais gente do que foi informado. Só em São Paulo, 14.811 mortes. Durante a gripe espanhola, com seu efeito devastador pela população do planeta, a gente chegou a ter 50 milhões de mortos. Muita gente faleceu. Mais do que na Primeira Guerra, mais do que na Segunda Guerra. Agora, pensando na gente atualmente, como é que é o nosso tempo no isolamento social? Como estamos nos virando na quarentena? Como a nossa memória funciona e como o tempo funciona na quarentena? Vou falar de um paradoxo que é chamado de paradoxo das férias. O paradoxo das férias tem a ver com o nosso cérebro percebe a passagem do tempo. Como o tempo pode ser diferente dependendo da atividade que está sendo feita. Para mim, o tempo às vezes tem passado muito rápido, porque eu tenho um volume de coisas muito grandes para ser realizada durante o dia. Principalmente nessa área de educação, nessa área de ensino, onde eu estou tendo que reinventar formas de trabalhar, formas de dar aula. Então, as novidades e a sequência de eventos diferentes que têm sido realizados fazem com que meu dia, às vezes, passe muito rápido. Se a pessoa não faz nada, às vezes, o tempo para ela se arrasta dentro do isolamento social. Então, o tempo do cérebro vai ser diferente para as pessoas. Para alguns, extremamente lento e arrastado. Para outros, muito dinâmico e muito rápido. Agora, rápido para quem faz muito, lento para quem não tem muito o que fazer. A memória funciona como? Ao contrário. Na hora de lembrarmos, vamos pensar no isolamento social como sendo uma época com muitas realizações, principalmente se você conseguir criar um diário. E isso é legal com as crianças. As crianças podem montar um diário de atividades, o que está sendo feito no dia a dia delas, que brinquedos, como ela tem criado coisas dentro do ambiente dela. Isso pode mudar totalmente a forma de se encarar o espaço e o tempo do confinamento. Brincadeiras novas, jogos novos, como que plataformas têm sido utilizadas para comunicação. Ela fala com seus amiguinhos, ela brinca com os amigos, ela tem acesso à internet. Assim,
podemos pensar: será que o tempo passa do mesmo jeito para todo mundo? O tempo da brincadeira, o tempo da diversão, para a gente, é um tempo que passa muito rápido. Então, se você fica o tempo inteiro olhando para o seu relógio, esse vai ser um tempo muito lento. Então, as pessoas costumam fazer coisas para se divertir, até coisas muito esquisitas. O tempo, para a humanidade, ele assume outras formas também, o tempo da cronologia humana. De acordo com as pirâmides etárias que podemos ver, o tempo de homens e mulheres podem ser diferentes com o passar da idade. Os sinais do tempo podem ser percebidos na nossa postura. Os sinais do tempo podem ser percebidos nas marcas que nos deixam em rosto e mãos. Para alguns, esses sinais são horrorosos, mas para alguns esses sinais são simplesmente marcas de história que o tempo pode nos trazer. A história do envelhecimento é muito antiga. Na Grécia, existe uma história entre Títulos, filho mais velho de Príamo, e a deusa Aurora, deusa da manhã. Aurora se apaixona por Título e secretamente pede a Zeus que o torne imortal. Zeus, ironicamente, concede a imortalidade a Títulos, mas não a juventude eterna. Títulos envelhece, sem parar, infinitamente. Aurora, decepcionada com seu amado, o abandona em um quarto cerrado. Do ponto de vista matemático, o envelhecimento é tratado por Benjamin Gompertz. Esse atuário consegue calcular uma taxa de mortalidade proporcional ao tempo de vida humana. Ele consegue ver como o passar do tempo faz com que a mortalidade humana aumente. E isso é utilizado. E se você reparar o quadro à direita, conseguimos perceber que existe uma diferença entre a mortalidade dos homens e a mortalidade das mulheres. Podem ser levadas várias consequências, podem ser observados vários pontos de vista. Até mesmo a questão da masculinidade e da questão da autoafirmação. Mas o que podemos perceber é que as mulheres vivem bem mais que os homens. Um fotógrafo resolveu fotografar ao longo de anos suas 4 sobrinhas. E o trabalho obtido por ele é muito interessante. Ele não consegue fazer todas as fotos, afinal de contas ele morre. Mas em sua homenagem, as sobrinhas seguem fazendo isso. Com isso, conseguimos perceber o passar do tempo. Essa experiência pode ser utilizada por professores para fazer com que os alunos trabalhem com o conceito de tempo de vida humana.
Infelizmente, uma delas morre. E a história termina exatamente com a morte. As 3 que sobram não dão continuidade ao trabalho. Para dar continuidade ao nosso estudo do tempo, eu vou falar do Prêmio Nobel de 2017, onde 3 médicos ganharam o prêmio falando sobre o ritmo circadiano, ou o nosso famoso relógio biológico. O ritmo circadiano, ele influencia toda a nossa vida, não só a nossa, mas a de animais e plantas também. A produção de elementos e de compostos dentro do nosso organismo, o preparo do nosso corpo a situações de estresse, ou o próprio preparo do nosso corpo para quando vamos dormir, é controlado pelo relógio biológico. Dessa forma, o relógio biológico, ele controla dentro da nossa fisiologia, desde a sua conduta, níveis hormonais, temperatura corporal e até mesmo o seu metabolismo. A meditação é uma das coisas que é sugerida para que você consiga estar no presente. Como assim no presente? O tempo é uma coisa muito estranha para a gente. Tão estranha que Santo Agostinho novamente fala da impossibilidade de se estar no presente. Os meditadores, de uma certa forma, eles tentam chegar nesse tempo presente, viver o presente, sem pensar no que vai acontecer, nem no que aconteceu, em pequenas atitudes, atitudes diárias, quando você se concentra no seu prato de comida, porque normalmente a gente está comendo o almoço e pensando em qual vai ser a janta, ou tomando o café da manhã, imaginando o que vai vir de sobremesa no almoço. E isso é só um exemplo. Na verdade, fazemos isso o tempo inteiro, sem viver o tempo presente, sem viver o aqui e o agora. Os meditadores conseguem quase que estar no tempo presente. Mas isso é uma coisa para ser treinada no nosso cérebro. A genética do envelhecimento. Na figura aqui ao lado, vemos um cromossomo e seus telômeros, marcados em verde nas pontas. Os telômeros, eles estão envolvidos diretamente com a replicação celular. Eles protegem os cromossomos durante a replicação e se desgastam a cada ciclo de replicação do DNA. Eles estão associados a doenças como diabetes e células cancerosas. As pessoas que têm telômeros maiores costumam viver mais. Então, existe uma correlação entre o tamanho dos telômeros e o envelhecimento. Se estuda, dentro da ciência, formas de não se agredir os telômeros ou de fazê-los voltar ao tamanho normal. Um desses estudos, aí no caso, está extremamente ligado a impedir o aparecimento de diabetes e câncer no ser humano. O envelhecimento precoce tem sido muito estudado na tentativa de se chegar a uma conclusão dos responsáveis pelo nosso envelhecimento e de como prolongar o nosso tempo de vida. Praticamente sabemos que com a idade as células passam a não conseguir mais repor as perdas e sempre que se reproduz uma célula, a célula vai ter exatamente a mesma idade que o seu dono. Se eu tenho 56 anos, as minhas células jovens terão 56 anos e não 0. A carga genética vem junto comigo. Outro experimento tem sido realizado com hidras. As hidras, basicamente, são formadas por células jovens, independente da idade da hidra. Um experimento na Alemanha, de 200 anos de idade, a observação é de que as células geradas têm 0 anos, ou seja, nelas o cronômetro está zerado. A hidra, teoricamente, tem um tempo de vida muito grande, muito maior do que o que já foi estudado, maior do que 200 anos.
Já outras células, como os nossos neurônios, são células que duram muito. Elas não se reproduzem. Na verdade, elas têm uma baixa reprodução. Mas, em compensação, ela tem uma grande resistência. Ela, a imortalidade. Na década de 50, a Henrietta Lacks, aqui ao meu lado, começou a ter uma hemorragia no útero. Essa hemorragia a levou ao hospital. Esse tumor, apresentado por Henrietta, sangrava muito e apresentava uma coloração rosada, diferente dos outros. O médico que a tratou na época, após a morte de Henrietta, removeu uma parte desse tumor para estudo. Para surpresa do doutor, as células de Henrietta, ao serem colocadas em um meio adequado, começaram a se reproduzir infinitamente. Cálculos atuais dão em torno de que essa reprodução já conseguiu obter 5 toneladas de células. Os telômeros são os responsáveis direto. Nessas células tumorais, não existe diminuição nos telômeros. A importância disso? Essas células foram utilizadas para muitas pesquisas. Pesquisas essas que levaram à cura e a descoberta da vacina da poliomielite. Os descendentes, os herdeiros de Henrietta, tentam brigar na justiça por uma compensação pelo uso dessas células, mas até hoje nada foi dado a eles. A longevidade tem sido também atualmente pesquisada no C. elegans, um pequeno verme do tamanho de um grão de sal, em torno de 1 milímetro. Estudos me dão aí, no caso, o aumento em 18% da vida do C. elegans. A descoberta de novas coisas para a humanidade tem sido muito pesquisada. Atualmente, a única coisa que sabemos para a longevidade é que esportes, vida saudável, muitas horas de sono podem fazer com que o nosso tempo de vida aumente. Por enquanto, a longevidade está longe da gente. O método científico. A gente pode trabalhar com método, ciência e imaginação. O que é o método científico? Vamos lá. Vou pensar numa proposta de trabalho que pode ser realizada na casa das crianças. Primeira coisa, vamos descobrir um problema. A Piaget trabalhou em certa época com a flutuação dos corpos, e esse problema pode ser repassado aos alunos. Observar um problema, o que afunda em água e o que flutua em água. A partir daí, a partir de ver aquilo que afunda, aquilo que flutua, podemos formular hipóteses. Todos os objetos vermelhos afundavam. Todos os objetos triangulares afundavam. Os objetos esféricos flutuavam. Tudo é hipótese. A partir das hipóteses, vamos fazer experimentos. Será que todos os objetos vermelhos afundam mesmo? Teste. Pinte um objeto que flutua de vermelho. Veja o que acontece com ele. Mude a forma de um objeto. Massa de modelar ou até mesmo barro pode ser levado em consideração. Mas o que interessa é testar cada uma das hipóteses levantadas. Para a análise dos resultados, vamos utilizar de uma balança e alguma coisa que consiga medir o volume dos corpos. Qualquer recipiente com uma marca de volume pode ser utilizado. A ideia básica é montar uma relação que possa ser trabalhada entre massa e densidade. Para crianças mais novas, essa relação não vai ser fácil de se descobrir. Para crianças mais no final do Fundamental 2, isso já é mais simples, porque é uma relação de divisão entre massa e volume.
Essa divulgação dos resultados seria como que eu cheguei na relação final. E aí, no caso, testar com outros corpos. Ver se a relação obtida entre a densidade da água, onde a massa e o volume são iguais, e a densidade dos corpos. Por favor, os que flutuam vão ter menos massa, o número da massa em gramas, menor que o número do volume em mililitros. Ao contrário, os corpos que afundam, o número da massa maior que o tamanho do volume em mililitros. Tudo bem? Tranquilo? Isso daí é um bom trabalho para a sala de aula, no caso, para a quarentena. A proposta de trabalho, então, pode ser desenvolvida da seguinte forma. O que é o método científico? Observação de um problema. Ele é a formulação de hipóteses, ele é a experimentação e ele é a interpretação dos resultados. A partir dessas 4 bases, a gente vai formular uma lei. E a partir dessa lei, a gente vai validar o processo. Tudo bem? Vamos trabalhar com as crianças só as 4. Observação, formulação de hipóteses, experimentação e interpretação de resultados. De uma forma mais abrangente, poderemos falar do descobrimento do problema, da colocação precisa do problema, da procura de conhecimento ou instrumentos relevantes ao problema, da tentativa de solução com auxílio de meios, da invenção de novas ideias, quando aquilo que a gente quer resolver ainda não foi descoberto, da obtenção de uma solução, da investigação das consequências da solução obtida e, finalmente, da prova ou comprovação da solução obtida. Parece longo, mas crie um pequeno roteiro onde isso vai ser realizado. Observação daquilo que flutua, daquilo que afunda. Quais são as características relevantes? Trabalho com densidade, que é o tema, massa e volume, que são os essenciais. Para continuar a falar do método científico, vamos falar de um problema específico, o escorbuto. James Lind, em 1748, testou o método científico aplicado à medicina do século XVIII. O escorbuto era o problema. O que era? Era uma patologia onde as pessoas apresentavam manchas, perdas nos dentes, sangramento de gengivas e morte. Era tão sério que no final do século XVIII, a Marinha Britânica perdia mais pessoas para o escorbuto do que para as guerras. Dessa forma, Lind começa a questionar todas as coisas que aconteciam e fazer levantamentos de hipótese. Ele percebe que nos navios que carregavam frutas, o número de mortes normalmente era mais baixo. E aí, resolve fazer um experimento. Nesse experimento, ele separa 12 marinheiros e divide esses marinheiros em 6 grupos, com 2 marinheiros cada. Todos os marinheiros recebiam exatamente a mesma refeição, mas cada grupo recebia algo a mais. Um grupo de marinheiros recebeu 1/4 de copo de cidra, os outros 2, um produto à base de enxofre. O outro par, uma colher de vinagre. O outro par, 150 ml de água do mar. E os 2 últimos, um limão e 2 laranjas. E a última dupla, noz moscada. Infelizmente, 10 morreram. Mas a vitória veio na descoberta de que quem recebeu limão e laranja sobreviveu. Os cítricos eram a base do problema. E a partir desse teste, você tem uma solução para o problema. Lind fez o que chamamos hoje de teste clínico controlado. Basicamente, separou os doentes em grupos aleatórios e testou os grupos com diferenças, garantindo que todas as condições diferentes fossem mantidas, todas as outras condições fossem mantidas iguais. Hoje em dia,
Esse experimento teria sido enquadrado num modelo que se chama teste clínico controlado, randomizado, duplo cego com placebo. Em 1795, Gilbert Blaine repetiu o experimento de Lind. Numa viagem que sairia da Europa até as Índias e voltaria para a Europa, ele resolveu utilizar o mesmo método. Como assim? Durante a viagem de 23 semanas, ele fez com que todos os marinheiros recebessem água, açúcar, suco de limão e rum. Essa beberragem fez sucesso entre os marinheiros e cumpriu aquilo a que tinha sido estabelecido. Todos os marinheiros voltaram bem. Os ingleses passaram, então, a ter em seus navios limas e limões, e passaram, por isso, a ser chamados de limeis. Mas o escorbuto foi vencido. Scott Hamilton, outra pessoa que utilizou o mesmo trabalho de Lind. Ele foi um dos caras que trabalhou com a questão da sangria. A sangria era um método muito utilizado. Toda vez que a pessoa apresentava variação de humores ou algum tipo de doença, a técnica mais utilizada, a aspirina da época, era a sangria. George Washington morreu, ex-presidente dos Estados Unidos, morreu devido a uma sangria onde grande parte do seu sangue foi retirado. Causa mortes, erro médico. O que Hamilton fez? Hamilton separou pacientes em 2 grupos aleatórios. Um com tratamento e outro sem tratamento de sangria. Para sua surpresa, o que ele percebeu? Que a taxa de mortes entre aqueles pacientes que tinham sido submetidos à sangria era 10 vezes maior. A sangria foi banida. Anthony van Leeuwenhoek, 1674, foi o primeiro a utilizar o microscópio para ver o mundo do muito, muito, muito pequeno. Esse microscópio permitiu que Semmelweis, em 1846, chegasse, através do método científico, numa descoberta incrível. Semmelweis, 1846. Ele era médico assistente numa clínica obstétrica em Viena. E ele percebeu que, quando os médicos faziam os partos, a taxa de mortalidade dos pacientes chegava a ser 10 vezes mais alta. Alguma coisa estava errada. O que ele percebeu é que a maior parte dos médicos também realizava autópsia nas parturientes que não existiam. Ou seja, os médicos faziam autópsias sem lavar as mãos. O contágio era muito grande. O que Semmelweis sugeriu foi que fossem feitos procedimentos de limpeza nas mãos. E isso fez com que as infecções diminuíssem muito. Ou seja, você começa a ter uma certa asepsia, pensando em micro-organismos que podem contaminar o parto. Como trabalhar o método científico? Mais que nunca se tem consciência de que a ciência é uma prática social relevante e necessária para a resolução e encaminhamento de muitos problemas humanos. Pense só na pandemia que acontece no mundo hoje. Hoje, sem dúvida, a ciência constitui a forma mais eficiente de gerar conhecimento significativo no âmbito das sociedades contemporâneas. Será que isso está sendo usado hoje em dia? Isso é o fim? Não. O que temos que fazer é continuar trabalhando, continuar procurando a ciência e continuar procurando respostas para as nossas dúvidas. Algumas referências para sua pesquisa
Fronteiras da Ciência e Ciencion são dois blogs, dois podcasts muito bons. O Laboratório de Cognição Humana da UFABC, a Ciência da UFRGS, a Revista da FAPESP, Ciência Hoje, Jornal da Unicamp, Laboratório de Biologia do Envelhecimento e Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP. Eu gostaria de agradecer a todos e espero que vocês tenham ficado satisfeitos com a minha fala. Um abraço e até a próxima.